Boa tarde para quem nos escuta aí do outro lado. Quem está falando aqui é Renata Moraes e eu estou ao lado de duas pessoas que não só são incríveis, mas são minhas amigas e eu as conheço há muito tempo. Tenho o prazer de apresentar a vocês, depois a gente vai se introduzir um pouco mais, mas eu tenho o prazer de apresentar a vocês Jaqueline Guerreiro. Oi, pessoal, prazer. E ao meu lado direito está Rodolfo Beltrán. Olá, boa tarde a todos. Um maravilhoso portunhol, mas nós vamos todos nos entender aqui hoje. Nós estamos aqui reunidos para falar sobre educação ambiental climática, né? Redes de ativismo que se articulam, né? Deve ser em prol da crise, né? Lutando contra a crise e provavelmente a gente luta contra muitas crises, inclusive a crise climática. Minha gente, eu vou começar passando para a Jaqueline, para ela se apresentar, contar um pouquinho de quem é ela e o que essa mulher maravilhosa já fez na vida, porque é muita coisa. Prepara que lá vem a história. Obrigada, Renata. É um prazer estar aqui, agradeço aqui o convite e que me foi dada aqui a incumbência, né, pela Renata, também incrível, né, articuladora. A gente diz que é constelação de redes, tem pessoas que conseguem, né, articular redes e coletivos, e a Renata é uma dessas pessoas. Bem, eu fui convidada aqui enquanto Rede Brasileira de Educação Ambiental. Eu sou educadora ambiental no Rio de Janeiro. Eu estive lá em 92 na construção participativa do Tratado Internacional de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global. E aí eu vou contar um pouquinho, né, dessa história da Rede Brasileira e como nós estamos hoje incidindo nessa questão das emergências climáticas, ou como a gente ecossocialista fala, colapso climático. Já estamos num colapso climático. Bem, em 92, vocês sabem, tivemos o Fórum Global de 92, que foi a dimensão paralela, né, à dita Rio 92. Então, foi um marco nas conferências da ONU, porque pela primeira vez os povos, os territórios, as lutas, né, nós conseguimos nos juntarmos no Fórum Global, onde tínhamos a pretensão de discutir, refletir sobre todas as temáticas que no Fórum Oficial da ONU, a dita Rio 92, estavam, né, mas construir os nossos próprios documentos a partir dos movimentos sociais e das lutas sociais no mundo inteiro. E assim o fizemos, né? O FBONS, o Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais, se articulou no Brasil, exatamente tendo essa perspectiva de, em diálogos em rede, construir aquele território. E foram, enfim, consolidados documentos que nós chamamos de tratados. Um deles foi o Tratado de Educação Ambiental, de 92, que tem uma importância fundamental no Brasil, porque ele é a base das nossas políticas públicas estruturantes de educação ambiental e das ações das redes de educação ambiental na malha da Rede Brasileira de Educação Ambiental. Então, lá no tratado, como em outros documentos também, elaborados durante o Fórum Global, o conceito de rede estava bem explicitado. Então, para isso tudo acontecer, temos educadoras e educadores ambientais que nos juntarmos em redes. E isso deu muito certo no Brasil. Então, o Brasil foi um território que acolheu esse conceito de rede de educação ambiental. E aí a Rede Brasileira foi criada em 93, logo depois a Rede Paulista, ela é fundadora da Rede Paulista, e a Rede do Rio de Janeiro, que são as redes de educação mais antigas. E a Rede Brasileira passou por várias configurações, a gente nem usa a palavra estrutura, várias configurações, e hoje ela se configura como uma rede de redes. Então, quem é a REBEA? A REBEA, na verdade, é um espaço político de articulação de redes de educação ambiental.
territoriais, temáticas e de juventudes. Isso traz uma complexidade muito grande no sentido das decisões, né, porque é muito mais cuidadoso e trabalhoso você, né, decidir a partir de outras redes, né, mas a Rebeia vem se constituindo ao longo desses anos, desde 1993, num espaço de construção de política pública, de enraizamento de política pública, de fortalecimento de uma educação ambiental crítica e emancipatória nos territórios do Brasil. A partir de suas redes e a partir também dos parceiros dos diálogos interredes, como o Climate, né? A gente teve discussões muito robustas, né, com relação ao conceito de educação ambiental, educação climática, educação ambiental climática, na perspectiva de termos uma possibilidade de convergência possível para atuarmos juntos. Então, e aí no que tange a questão dessas emergências climáticas, do colapso climático, tivemos primeiro uma necessidade de formação política de base, né? Por quê? Porque, como sabemos, no governo anterior houve um desmonte das políticas públicas de educação ambiental, não só de educação ambiental, mas da saúde, do trabalho, da assistência social, da educação, enfim, todos os direitos incorporados à Constituição Cidadã de 1988. Foi a nossa Constituição que foi atacada. E aí houve realmente um desmonte das políticas públicas de educação ambiental a nível federal, e a gente sabe que isso, tradicionalmente no Brasil, leva a uma avalanche do desmonte também a nível estadual e municipal. Então, tendo agora a nova realidade política no país, nós tivemos que fazer não apenas um esforço de incidência na reconstrução dessas políticas públicas, que não é fácil, porque onde nós incidimos nos espaços de controle social, né? Tanto nos espaços de controle social abertos pelo ente público, como abertos por nós mesmos. Então, isso demandou e vem demandando formação política de base, principalmente para as juventudes, algo que o Climate já faz há muito tempo, né? Com metodologias bem candentes. E depois pensarmos em como incidir na perspectiva dessas lutas, né? Para dar conta, talvez, de um esperançar, usando Paulo Freire, ou para adiar o fim do mundo, como o Krenak fala, né? E aí nós construímos, e aí os convido a conhecer, as diretrizes de educação ambiental climática. Então, essas diretrizes de educação ambiental climática, elas foram construídas num esforço coletivo de muitos educadores e educadoras ambientais no país inteiro, principalmente após um chamamento das redes de educação ambiental e vários outros parceiros, né? Pessoas do Climate no Rio de Janeiro participaram, né? Da elaboração dessas diretrizes de educação ambiental climática, tendo como propósito termos uma ferramenta muito pragmática de como, alinhando-se às políticas públicas estruturantes de educação ambiental e desses textos que são marcos para nós, o próprio tratado, como a Carta da Terra também, como conseguiríamos ter uma ferramenta muito pragmática no sentido metodológico, que pudesse dar algum percurso bem objetivo para que a gente possa incidir politicamente nessa questão. Então, assim, rapidamente, seria isso que eu trago para vocês. Faço um convite, se vocês me permitem. Amanhã teremos a nossa segunda Cúpula das Águas e Florestas, que é o evento da Rebeia, aqui
em Belém. A primeira cúpula das Águas Florestas foi na Cúpula dos Povos em 2012, e agora a gente está organizando a segunda cúpula, vai ser na Universidade Federal do Pará. Então, eu os convido a nos ouvir, né, um pouquinho lá, e agradeço novamente, tá, o convite. Muito obrigada. Alô? Começo do início? Então, muito obrigado, Jaque. Muitos anos nessa luta. E do meu outro lado, está aqui Rodolfo, que também tem muitos anos de luta e é presidente do Earth Day Organization, aqui na América Latina, e também é membro da Coalizão Brasileira de Educação Climática. Então, vou também passar para ele se apresentar e para contar um pouquinho da luta dele, né, dentro da educação e por que isso é importante. Boa tarde para todos. Primeramente a la Secretaría de Educación de Pará. Obrigado por recibirnos acá. Y Renata también, mi amiga de muchos años también. ¿Cómo se llama? Por ella es que mi organización acá en Brasil pertenece a la CEBEC, la Coalición Brasilera de Educación Climática, ¿no? Y también ella pues, es directora de Climate Reality en Brasil, ¿no? Y tiene pues un alcance nacional y admiro mucho la labor que realizan, porque no solamente es difundir un mensaje, sino también es capacitar a la gente, ¿no? Y cada año tienen ellos una jornadas de capacitación, o sea que es constante, ¿no? No es una cosa, un evento festivo cada año, no, es constante, que tienen esa misión, pues, de capacitar. Yo mismo, ¿cómo se llama? Acabo de formarme en un curso en Río, como líder ambiental, ¿no? Y me dio mucho orgullo, lo puse también ahí en mi LinkedIn, de haberme formado. Yo represento a una organización sin fines de lucro que está basada en Washington, D.C. Es una organización que ya tiene 55 años, fue fundada en 1970, organizada inicialmente para conmemorar el primer Día de la Tierra. Por eso se llama Earth Day, Día de la Tierra, Día da Terra en portugués. Porque en ese entonces, hace 55 años, no había un día especial dedicado a la Tierra. Por supuesto, han habido días anteriores de nuestros povos indígenas, del Día de la Mama Pacha, ¿no? Yo soy de Perú, ¿no? Y en todo, no solamente Perú, estamos hablando de todo el altiplano y todos los povos indígenas de Mesoamérica y también de los incas. Entonces, nos tenemos pues la dicha de haber nacido en este documento. Yo personalmente en Perú somos la mayoría descendientes de los incas, ¿no? De alguna parte y todo. Ahora yo moro en Porto Alegre, también soy brasileiro, y vivo con mi familia en Porto Alegre y dirijo todo el servicio que tiene Día de la Tierra a 12 países de América do Sul y cubro también países de Centroamérica, Norteamérica, que es un solo país de México, y Caribe. Estamos juntos en esta jornada, cuando escucho a la profesora y también a Renata. Esta es una jornada de educación ambiental, educación climática. Hace 10 años era difícil encontrar organizaciones como la Coalición Brasilera de Educación Climática y muchas más, ¿no? La Universidad de Sao Paulo y todos los programas que existen en gobernaciones, ¿no? En municipios. Pero hace 10 años, por ejemplo, no se notaba una discusión en un periodo electoral
o en la agenda de un gobierno municipal, prefectura o ministerio o presidencia, un debate en el cual se mencionara el tema de educación ambiental o de medio ambiente. Había algo confuso, una línea entre geografía y ciencias, pero no una dimensión en sí, ¿no? De tener pues el criterio que significa la naturaleza. Yo mismo, cuando yo me he formado de arquitecto, muy pocos cursos en esa época eran de medio ambiente. Es más, hasta le preguntaban a uno si vos está estudiando ingeniería, ¿qué hace estudiando? Como también está el recuerdo infame, ¿no?, de algún gobierno dictatorial en América del Sur que decía, no, esta es una reunión para combatir la pobreza. ¿Qué hacen acá funcionarios hablando del medio ambiente? Ese era el criterio que había hace unos 20, 30 años. No había esa sucesión. Y ese drama lo vemos hoy en día todavía en algunos países de líderes políticos, ¿no? En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, qué bueno hubiera sido que el actual presidente hubiera estudiado en el colegio de ellos, porque en esa época no había cursos de educación ambiental. Él y otros, ¿no? No solamente voy a una persona a limitarnos, sino tantos líderes políticos que hay no han tenido la oportunidad de los padres que le enseñaron y que se acercaron a él para explicarle esto, ¿no? De que es digamos, la dedicación que hay y reconocimiento a la madre tierra que viene de generaciones ancestrales. Acá, antes de la venida colonizadora, que le decimos invasora, eh, antes de eso había ya una civilización, tanto Perú, los países andinos acá, digamos en todo Brasil, ¿no? Había una conciencia de medio ambiente, de los signos y las señas, de la cosmovisión. Era la internet de ese entonces, que era utilizada pues por unos cuantos, ¿no? El emperador, los incas, los sacerdotes, como algo mágico, que si el sol se va, no se va porque existe, sino porque alguna oración o un sacrificio. Pero existía esa vocación y existía también la tecnología de conservación. Pocas personas saben que la papa, que es oriunda, no digo de Perú solo, de todo, digamos, la plataforma andina, que incluye varios países. La papa es oriunda de la plataforma andina, pero esa papa, tal como hoy la tenemos y como se exportó a todos los lugares del mundo, no brotó de un día para otro, fue domesticada. Siempre se usa el término domesticar cuando se habla de realmente del reino animal, pero las especies fueron domesticadas, y domesticadas exigía una paciencia de cosecha, seleccionar las semillas que estaban buenas, darlas, comérselas, las otras comerlas, y así seleccionar cada cosecha durante cientos, hasta miles de años, hasta lograr grandes cosechas, esos tamaños que ven ahora, que los americanos se jactan en Estados Unidos de tener una papa de gran tamaño. Pero, y esa labor justamente la tuvo la mujer. Pocas personas saben eso, ¿no? Los hombres guerreros en el campo a conquistar, pero la mujer está en el campo a cultivar y a mejorar cada cosecha, mejorarla. Inclusive hasta había ritos especiales en la selección de semillas, solo las mujeres podían hacer, y si una mujer estaba en su periodo sexual, no podía participar en esa ceremonia. Era tal la visión que tenían y la conexión con la cosmovisión, ¿no? Por ejemplo, casi todos, aunque no había pues, una norma de que toda la población se una en una determinada fecha, ellos exigían en agosto juntarse, ¿no? Porque, digamos, agosto era el inicio de la cosecha y que meses después iba a ser la zafra. Igual ellos hacían su sembrado, ¿no? De procreación,
y justamente coincidían con el nacimiento de sus hijos en el verano andino, que era, pues, digamos, objeto. Esto lo digo no para situarnos bien dónde está el medio ambiente, ¿no? El medio ambiente no está situado igual en todo el mundo, ¿no? Yo veo acá en Brasil, en Amazonia, ¿no? Que Amazonia son 60 millones de seres que viven de 9 países. Amazonia son 9 países que, digamos, la pertenecen. Brasil tiene el 70%, Perú 13%, y así otros. Pero, digamos, es difícil que alguien que no es de este continente, y lo están viendo ahora los que vienen en la COP, puedan tener esa percepción que significa la naturaleza. Es muy difícil que, por ejemplo, se falen florestas en una ciudad como Estocolmo, como ¿cómo se llama? Madrid, Inglaterra, ¿no? Y vean acá cómo se vive, cómo, por ejemplo, esta escuela es un ejemplo, ¿no? De, digamos, de la Secretaría de un colegio nacional, ¿no? Público, ¿no? Muchos países solamente los privados tienen estas facilidades, ¿no? Eso hay que saberlo valorizar. Pero estando acá, ven, pues, yo he visto la cara de cuando vienen las lluvias acá, los temporales, de súbito dice, bueno, uno va a ver tantas lluvias, ¿no? Pero no lo sienten ellos en donde están, en su localidad. No ven la importancia. Eso, y para felicitar, para amenizar, ¿no? A la Secretaría del Estado de Pará y a la profesora y también a CEBEC, ¿no? A la comisión de la cual tengo mucho orgullo de pertenecer. Obrigada, Rodolfo. Bom, gente, deixa eu só contar um pouquinho de mim. Eu sou Renata, eu trabalho há 32 anos, vai fazer 33 anos que eu trabalho na educação e na educação ambiental. Né? Eu sou uma apaixonada, eu comecei minha jornada por conta das crianças, né? Eu sou apaixonada por criança, e aí um dia eu estava numa palestra, e aí eu me dei conta que e a palestra falava uma coisa muito bonita, porque ela falava de filantropia, e ela falava assim, não, a filantropia, a gente começou dando peixe, depois a gente começou a ensinar a pescar, porque era assim, né? Não era só dar o peixe, a gente tinha que ensinar a pescar. E hoje a gente está num momento que a gente tem que cuidar do rio, porque senão não vai ter peixe. E quando eu escutei isso, eu falei assim, meu Deus, aí eu parei tudo que eu estava fazendo na educação, e eu falei assim, não, eu quero me dedicar realmente a cuidar melhor desse planeta e achar meios de comunicar isso de uma maneira eficiente, para que realmente, né, essas crianças que eu prezo tanto, que eu amo tanto, né, tenham, não é um futuro só, porque futuro estamos buscando todos nós, mas eu acho que assim, é a possibilidade de ver essa chuva caindo, é a possibilidade de nadar no rio, é uma possibilidade de conhecer uma praia, de subir numa árvore, de chupar uma manga, né? Então, assim, de fazer as coisas que eu, pelo menos, tive o privilégio como criança de fazer, né? E de me apaixonar tanto por esse planeta, né? Por essa vida, né? Porque floresta, né? Todos os biomas, independente de que floresta seja, né? Assim, até quando eu, pelo menos, acredito que o oceano é um bioma, então, até dentro do oceano você tem, né, as árvores que estão por dentro, né, as plantas aquáticas, então, todo lugar tem essas oportunidades, enfim. Então, eu sou uma apaixonada por educação e depois, então, comecei a trabalhar com a questão ambiental, me interessei muito, porque para mim faz muito sentido, né, e eu estava muito bem também trabalhando lá, nessa questão da ambiental, quando também me caiu esse paralelepípedo na cabeça, e também não ia bastar só essa questão ambiental, porque a crise climática ela estava vindo com muita força. E a gente já não tinha mais tempo, né? Então, para mim, a educação ambiental é uma educação ambiental que deveria começar assim que você sabe que você recebe um teste positivo de gravidez, né? Porque a partir desse momento você já começa a consumir. Então, assim, muito antes de você poder fazer escolhas, os seus pais, os seus avós, então é um problema. Os avós são maravilhosas, eu amo as avós, quero ser avó,
não é nada contra, mas a gente quer mimar, né? A gente quer mimar essas crianças que estão nascendo, que estão vindo. E a gente passa uma vida consumindo, e a gente, inclusive, depois que a gente se vai, a gente continua, né? A gente continua comprando coisas até para ir embora, né? Se a gente tem que comprar um caixão, a gente tem que, né? Então, assim, a gente continua emitindo. Então, desde antes da gente nascer até a hora que a gente se vai. Isso é muito preocupante, porque, é claro, todo mundo quer viver bem, quer viver nesse planeta, a gente ainda, né, não encontrou nenhuma possibilidade de viver. E mesmo que a gente tivesse encontrado, não é todo mundo que vai para lá. A gente tem que fazer essas escolhas bem escolhidas, porque não é todo mundo que vai, né? A gente não tem 2, 3 ou 4 planetas terras para suprir as necessidades das pessoas que viram, que querem consumir. É muito importante a gente entender essas questões. E o clima, ele veio com muita força, né? Então, a gente, todas as dificuldades que a gente teve em todas as redes, né, de educação, muito grande, porque não existe a menor possibilidade da gente retroceder como espécie. A gente tem que viver, a gente vive em comunidade, a gente só age em comunidade, a gente precisa estar de mãos dadas, a gente precisa pensar junto. Né? Tem muita coisa que eu posso saber, mas certamente eu não sei tudo. Né? Então, a Jaqueline sabe um pouquinho, o Rodolfo sabe outro pouquinho, a querida que está aqui na frente sabe um pouquinho, os queridos que estão aqui do lado, a Rosa que está aqui fazendo, né, essa tradução para Libras, também sabe. Então, somos nós, vocês que estão escutando sabem um pouco, e se a gente consegue sentar, né, ao redor para conversar, para tentar partir dos erros que a gente teve, né, e acertar, porque é isso, gente, é uma luta. Mesmo que a gente deixasse de emitir hoje, a gente tem o suficiente na atmosfera para prejudicar a gente por muitos anos. Então, é muito necessário, né, que a gente fale disso. Né? A educação ambiental, climática, ela não quer só falar de uma coisa, né? Ela quer o bem viver. A gente precisa viver bem. Né? E viver bem quer dizer respeitar o outro, quer dizer ouvir, né, os sons da natureza. Então, é ouvir os nossos colegas e atuar em conjunto, mesmo que seja para dar pequenos passos. Que, como já dizia alguém por aí, é mais fácil a gente dar um passo, né, muitas pessoas, do que dar 100 passos sozinho. Então, eu acho que essa é a importância de atuar em rede. Né? Eu não consigo conceber, nessa altura do campeonato, dessa luta, a gente atuar individualmente. Né? E eu acho que isso, as redes que começaram a falar, né, tratar das questões ambientais, eu acho que todas as redes são muito importantes, mas eu não conheço as outras. Então, só para falar das redes que eu atuo. E nas redes que eu atuo, o que eu vejo é muita generosidade. A gente realmente gosta de trabalhar, não é que a gente tenha todas as respostas, não é que a gente seja um primor em tudo, mas eu acho que é em rede que a gente consegue dar pequenos passos. E a Rebeia tem feito muito esse trabalho, também não é a única rede, né? A Rebeia tem muitas redes dentro, muitos grupos de trabalho. A Coalizão Brasileira pela Educação Climática também, ela não é única, mas é uma tentativa de trazer essas pessoas para esse olhar. Né? Através da Coalizão Brasileira de Educação Climática, por exemplo, que a gente conseguiu uma cadeira, né, para discutir dentro do Fórum Brasileiro de Educação Climática as questões do Fórum Brasileiro de Mudança Climática. Né, um lugar para a gente, foi a primeira vez que a gente teve um espaço para falar de educação. Porque apesar da gente ter muitos doutores em muitos lugares, mestres, doutores, PhDs em muitos lugares, o que acontece é que parece que é tão simples a questão da educação que ninguém quer falar disso. Então, a educação, ela parece que só tem voz, né? Quando tem um monte de criancinha, tira foto e vai embora. E não é isso. A gente precisa realmente de uma política pública que consiga dar conta da educação. Da educação, primeiro, da educação ambiental e da educação ambiental climática. Porque, né, essas chuvas que estão caindo, e que em muitos lugares, né, onde tem, agora, nessa semana passada, aconteceu no Paraná, para onde você acha que foram as crianças? Foram as pessoas?
para a escola, ninguém tem dúvida, é a escola que recebe todo tipo de questão. Então, só que se a gente tinha um evento climático extremo de ano a ano, 10 em 10 anos, a gente vai ter isso agora todo mês. Toda semana, só vai mudar o evento. Quando não tiver chovendo muito, vai ter uma seca extrema. Quando não tiver seca extrema, pode estar um surto, né, de uma secura no ar, né, muito grande, e as crianças não podem. Então, assim, é muito importante que a gente tenha políticas públicas que assegurem que essas pessoas vão para um lugar seguro e que tenha toda a infraestrutura, porque as escolas também, a educação não pode esperar que as COPs resolvam as questões para que as escolas só façam ensinar. Então, é muito importante que a gente tenha essa política pública, né? Então, eu queria passar um pouco também, passar esse microfone de novo para a gente falar um pouco sobre isso, né? De que a educação ela não pode esperar. E a educação ambiental ela precisa estar na escola. E a gente está aqui num espaço, né? Assim, eu estou encantada. Por quê? Porque é um espaço multidisciplinar. Então, aqui não é só o professor de matemática, só o professor de português, ou só o professor de ciências que vai fazer esse trabalho, né? Tem toda uma equipe para pensar esse multidisciplinar, e isso é importante, né? A gente não tem na legislação um professor de educação ambiental ou um professor de educação ambiental climática, porque isso é uma tarefa da comunidade, né? Então, eu acho que dessa importância ainda mais da gente pensar essas escolas e a atuação do professor, que já tem muitas questões que sobrecaem sobre elas, as nossas professoras, e que precisam também ter um espaço, né, para falar sobre essa questão e para sofrer, porque os nossos professores também sofrem com a chuva, sofrem com a falta d'água, sofrem, né, toda a comunidade escolar sofre as mesmas questões dos eventos climáticos extremos. Então, Jaque, fala um pouquinho. Bem rapidinho. Bem, eu sou professora há 33 anos, ensino fundamental na cidade do Rio de Janeiro. Apresentamos a Renata já, né? E aí eu queria contar uma história que responde um pouco. Nós sofremos sempre o que eu acho uma covardia política, uma cobrança dos professores em relação à educação ambiental, porque nas políticas públicas estruturantes está lá que ela tem que ser interdisciplinar, tem que ser transversal, tal. Porém, temos um ponto. A nossa formação não é interdisciplinar. Ela é disciplinar. Né? Então, há uma luta de muitos anos, de 30 anos, enfim, dos professores universitários, educadoras e educadores ambientais, para que se tenha obrigatoriedade nas licenciaturas, né, da dimensão ambiental, do campo ambiental. Isso é essencial. Isso está na política pública, mas tem que ser implementado e ainda não foi. Nós temos, desde 2012, as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental, que era uma demanda muito grande de nós, professores e professoras, educadoras e educadoras ambientais, e que foi construída a partir dessa demanda. E aí eu vou contar uma história para vocês. Em 2017, nós tivemos a consolidação da revisão do PRONEA, do Programa Nacional de Educação Ambiental, que é essa versão que está aí atualmente, e que foi uma revisão participativa com educadores ambientais do país inteiro. Muito bem. O que nós fizemos no Rio de Janeiro? Uma pequena enquete, não foi nem uma pesquisa não, Renato, foi uma pequena enquete. Nós fomos em Lóculos, presencialmente, nós fomos aos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Fomos à Secretaria de Educação, temos a memória disso em Lóculos, não foi pelo telefone, fomos lá, 92 secretarias municipais dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, com uma simples pergunta. 5 anos depois das diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental, de 2012, estávamos em 2017, quais foram as ações
ações desta secretaria para que os professores em exercício aqui do seu município conhecessem, dialogassem a partir dos seus saberes e experiências com as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental. A resposta foi 0%. Renata, 92 municípios, depois de 5 anos nas nossas diretrizes nacionais curriculares para a educação ambiental formal, 5 anos depois, nenhum município do estado do Rio de Janeiro tinha feito nada, absolutamente nada, para que os professores, exatamente, é uma opção política, não é técnica, é uma opção política. Acreditamos que, se fôssemos fazer hoje, também seria isso, e em todos os outros estados. Então, sim, existe política pública, existe todo um arcabouço epistemológico, teórico, metodológico relacionado à educação ambiental nesse país, construído há 30 anos. O que falta é implementação pelas secretarias de educação, né, com relação a isso. E aí, para terminar, tem que ser de forma participativa, Renato, professor, tem que ser de forma participativa. Então, por exemplo, hoje, infelizmente, temos no Ministério da Educação a construção, a elaboração, chamam, né, de um programa de educação ambiental formal, escolar. Programa de educação ambiental escolar, que a gente ouve em alguns espaços, e que não está sendo discutido com ninguém, está sendo discutido apenas lá dentro do Ministério da Educação. E esse documento sequer foi apresentado, nem uma minuta, ao Comitê Assessor da Política Nacional de Educação Ambiental, que é o espaço de controle social da política nacional. Ora, a gente se pergunta, pode até ser um documento robusto, porque tem pessoas extremamente competentes lá, mas não vai ser implementado, Renato, porque não ao você trazer as educadoras e os educadores ambientais para discutir o documento na base, chamando as redes, chamando o clima, chamando todo mundo, sabe, para discutir esse documento, ele não vai estar no nosso coração. Porque quem é que pressiona o poder público para a implementação de uma política? Somos nós. É a sociedade civil que pressiona, ou por fora ou por dentro dos conselhos de políticas públicas. Se o documento não for nosso, ele não vai ser implementado. Ou seja, novamente, não vamos ter implementado uma política pública robusta, essa que estava na utopia da sua fala. De novo, não vamos ter. Então, é necessário um esforço nosso, né, para pressionar pela implementação das políticas públicas, porque está tudo lá, está tudo já lá. Então, assim, queria deixar essa... Foi uma catarse, né? Você foi uma catarse, gente. Então, muito obrigada, Renata. Eu vou pedir para sair, que eu tenho uma outra atividade. Prazer, professor. Antes de passar para o Rodolfo, eu queria até lembrar assim, uma fala da Greta. Eu acho que nós temos uma juventude muito atuante há muito tempo, e atuante em rede, né? Mas não deixo de lembrar uma frase, que foi a frase pela qual eu soube de Greta, né? Que há uns anos atrás iniciou o movimento Cestas para o Futuro, né? Greves pelo Futuro, né? Então, no qual ela se colocou em frente ao parlamento sueco, se eu não me engano, sueco, né? E ela segurava, né, um panfleto, enfim, um cartaz, né, falando da questão do clima. E tinha uma frase que ela falou assim: bom, se não há futuro, eu vou estudar para quê? E como pedagoga de formação, professora,
aquilo me impactou muito grande. O impacto para mim muito forte. Eu falei assim, meu Deus, o que, que a gente está fazendo? Que até hoje a gente luta e a gente não conseguiu fazer com que os nossos filhos, né, e toda uma sociedade possa estudar tranquilamente, porque eu acho que é um pouco da função, né, de cada pai e de mãe, né, é eu que assegurar que está tudo bem no futuro, né. Eu queria poder dizer isso para as minhas filhas, né, assim, olha, vai dar tudo certo. E infelizmente a gente não pode, mas eu luto todos os dias para isso. Mas a questão é que faz com que a gente tenha uma inversão didática muito grande, falando sobre pedagogia e sobre didática, porque até onde eu me lembro, é a primeira vez na história de que um filhote interrompe o seu desenvolvimento para cuidar de alguma coisa que os pais não puderam fazer por ele. Eu acho que é muito interessante essa questão, né, e nos traz de volta à escola, porque, infelizmente, a escola acaba tendo um peso muito grande na educação das nossas crianças. A gente sabe que nós temos hoje uma sociedade sobrecarregada e que cabe muito da educação, não só escolar, profissional, mas a educação básica não da a educação básica, né, na LDB, mas a educação inicial da criança, né? E isso é muito importante a gente entender, porque a tudo se joga nas costas dessas escolas e desses professores. Então, a questão aqui da rede é muito importante, mais uma vez. Porque se uma vila, né, cria uma criança, né, se é em grupo, em comunidade que a gente se educa e educa, né, é muito importante que essa comunidade também atue em rede, para que a gente possa pressionar por políticas públicas eficientes, né? E, e aí, voltando ao caso da Greta, ela falou assim, olha, eu não preciso que crie nada, tudo que a gente precisa para um futuro sustentável, para um futuro de vida, já foi criado, né? A gente pode até melhorar, mas já existe tudo que a gente precisa. E nós já temos as tecnologias que a gente precisa. O que realmente acontece agora é que a gente precisa implementar. Então, a gente já tem leis, nós temos tecnologia. O que está faltando agora é a gente realmente respirar fundo e entender de uma vez por todas que esse é um caminho sem volta. O caminho da educação ambiental climática é um caminho que é feito no coletivo, todos os dias, sem pressa, mas sem pausa. Porque ele não vai também, né? Eu digo sem pressa, não é que ele não esteja em cima da hora, porque está, mas é porque ele não vai ser uma corrida de 100 metros. A gente tem uma maratona pela frente. Então, a gente não pode se atropelar e não pode já ficar cansado na largada. E é por isso também que a gente está aqui em Belém, nessa COP30, para garantir que entre todas as conversas e todos os pavilhões e todas as pessoas lembrem que tudo é muito importante, mas sem educação não será possível. Então, eu quero também deixar, né, não sei se a gente tem essa possibilidade de quem estiver nos assistindo fazer alguma pergunta, ou, sei lá, ou se colocar, porque se deixar a gente vai ficar aqui falando um monte de, né, a gente pode passar aqui a tarde inteira, à noite, amanhã, essa semana, a COP inteira falando sobre esse tema, que é um tema também que é muito extenso e com muitas ramificações. Também queria muito saber como é que está aí do outro lado, reverberando, se tem alguma pergunta ou alguma questão que vocês queiram fazer para a gente. Bom, então eu vou só agradecer aqui a presença de Rodolfo. Jaqueline já teve que sair. Eu queria também agradecer a sua presença. Não sei se você está assistindo isso, se está conosco agora, se você está assistindo depois, mas eu queria muito agradecer e pedir a sua ajuda para que, né, a gente consiga avançar e continuar avançando na questão da educação ambiental e climática, porque é realmente uma pauta muito importante. A gente sabe que muitas escolas que acabaram implementando programas de educação ambiental climática tiveram redução, né, não nos eventos extremos, porque isso a gente não tem controle, mas pelo menos na reação a esses eventos,
climáticos extremos. E isso sim a gente pode incidir. Isso sim a gente pode ajudar as nossas comunidades, principalmente as comunidades quilombolas, ribeirinhas, indígenas, comunidades periféricas, que são as mais afetadas, né, pelas questões climáticas, eventos climáticos extremos, a principalmente se adaptar e a se preparar e a responder a esses eventos com mais assertividade, de forma mais proativa, porque, infelizmente, nós todos sabemos, muitas vezes a gente não pode esperar que o mundo se mexa, porque nós somos os afetados, nós estamos na linha de frente desses eventos, e nós sim precisamos nos levantar e lutar até que os outros possam fazer isso também junto a nós. Então, é isso que eu queria dizer, e eu vou passar aqui para o Rodolfo para ele também se despedir. No, yo creo que todo ha sido dicho. Solamente quisiera incidir en el término políticas públicas, ¿no? Uno escucha eso, piensa que políticas públicas dependen de un gobierno o del partido que ganó una elección. Y son políticas públicas. Yo creo que la mejor definición que yo he encontrado de políticas públicas es cuando tuve una vez una consultoría con las Naciones Unidas. Me explicaron, me dijeron muy simple. Si tú quieres hacer una política pública buena, es muy simple. Son proyectos tan exitosos que se han sustentado y que se han demostrado que se han convertido en políticas públicas. Eso es lo que es una política. No es una elección, no es un gobierno, un partido, una persona. Es proyectos que la sociedad ha elegido, ha aceptado y se han realizado, que han sido tan exitosos que se han convertido, no el próximo año, todo, sino sostenidamente en el tiempo. Gracias. Muito obrigada, uma boa tarde para vocês.